Eu tenho a certeza que em algum momento da tua vida você presenciou aqui na internet uma pequena discussão entre brasileiros e angolanos, na qual algum brasileiro pronunciou na Angola e logo em seguida surgiu um angolano revoltado para corrigir. Mas afinal de contas, qual é a maneira certa de pronunciar? Na Angola ou em Angola? E por que os angolanos ficam tão irritados com isso, meu Deus? E por mais banal que seja essa discussão, eu decidi que iria fazer um vídeo sobre isso para tentar esclarecer tudo e ver se coloco um ponto final nisso. Afinal de contas, essa discussão nunca acaba. Vale lembrar que isso não significa que o povo angolano odeia o povo brasileiro. Muito pelo contrário, o povo angolano ama o povo brasileiro, só para deixar bem claro. Mas, como nem só de alegrias vive o amor, também há momentos difíceis. Então vamos lá. Essa história é mais complexa do que parece e precisamos viajar alguns anos no passado para tentar entender um pouco melhor. Tudo começa há alguns séculos atrás, quando os portugueses colonizaram tanto Angola quanto o Brasil. A chegada do povo português nas terras brasileiras e angolanas mudou completamente aquilo que seria o rumo de ambos territórios. Isso porque tanto o povo indígena do Brasil, bem como o povo angolano, sofreram mudanças que permaneceriam até os dias de hoje, principalmente naquele que seria o idioma oficial desses países, o português. E nos dias de hoje, apesar do sotaque, gírias e calões, o português que é usado em Angola é exatamente o português de Portugal. Diferente do português do Brasil, que ao contrário dos outros países da CPLP, foi o único que sofreu influências ao longo do tempo e por isso é diferente nos dias de hoje, certo? Errado. Quer dizer, mais ou menos. Ao contrário do que muita gente pensa, essa história de que o português do Brasil sofreu influências não é totalmente uma realidade. Na verdade, o português que mais sofreu influências foi o português europeu, durante o período de colonização e navegação. Calelinho, muito bem-vindo a Portugal mais uma vez, em direto para a Mega Hits. Queres saber uma coisa? Andaste a reunir com o Ivandro e com a Soraya Ramos? Queres-me explicar? O quê? Isso porque Portugal teve contacto com várias outras línguas no mundo e várias pesquisas atuais indicam que o português do Brasil é similar ao português arcaico falado em Portugal há vários séculos atrás. E você lembra de eu ter mencionado que o português do Brasil é diferente dos outros? Pois é, mas não como todo mundo pensava. Pois não foi esse o português que sofreu diversas influências e por isso a sua principal diferença aplica-se mais em algumas palavras e, acima de tudo, no sotaque, que sim, é mais diferente dos outros. E por sinal, muito bonito também. Só não é mais bonito que o sotaque angolano, né? Mas, apesar de tudo, essa diferença não se aplica às regras gramaticais. Afinal de contas, apesar do português do Brasil ser diferente, o idioma ainda é o mesmo. E, consequentemente, as regras gramaticais também são. Tá bom, mas quais são essas regras? Entrando um pouco nas aulas de português, existe uma exceção para alguns países. A regra gramatical diz que para se referir ao nome próprio de alguns lugares ou países como Angola, Cuba ou até mesmo Portugal, não é necessário usar o artigo definido. Peraí, vou tentar simplificar. Na língua portuguesa, o uso do artigo definido antes de nomes de países é usado para países que parecem substantivos comuns. Por exemplo, o Brasil, o Japão, a Inglaterra. E para países que mais se parecem com nomes próprios, o uso dos artigos não é necessário. Então, sim, o jeito certo de pronunciar é na Angola. Brincadeiras à parte, em Angola. Tá bom, mas por que os angolanos ficam tão irritados quando alguém fala na Angola? E por que os brasileiros pronunciam assim? Bom, a resposta para essas perguntas é bem simples. Os angolanos não gostam de ouvir na Angola porque soa mal. Sim, isso mesmo. Não é por causa da regra gramatical nem nada do tipo. Simplesmente é algo que soa mal aos nossos ouvidos. Para você ter uma noção, caso seja
sejas brasileiro ou português, isso seria o mesmo que dizer eu moro na Curitiba ou eu moro na Lisboa. E por que os brasileiros pronunciam assim? No português do Brasil, o uso de na Angola em vez de em Angola pode ter surgido pela lógica de que outros países exigem um artigo definido para se referir ao gênero do país. Afinal de contas, se eu cresci a ouvir na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, por que diabos eu falaria diferente com Angola, não é mesmo? No entanto, essa lógica de que todos os países levam na ou no não é considerada um padrão a ser seguido e às vezes simplesmente está errado. E apesar de tudo, na minha humilde opinião, essa discussão chega a ser um pouco desnecessária, porque existem coisas muito mais interessantes para se discutir de forma amigável, tanto sobre a cultura brasileira quanto sobre a cultura angolana. Mas e tu? O que é que tu achas sobre esse assunto? Na Angola ou em Angola? Deixa a tua opinião nos comentários. No mais é isso. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal com o sininho ativado. Tamo junto e até a próxima, meus putos.